E o governo Lula intensificou o diálogo com os Estados Unidos para tentar evitar que a administração de Donald Trump sancione o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a CNN, a articulação ocorre por vias diplomáticas entre integrantes dos altos escalões. Segundo a emissora, o Itamaraty foi acionado para tentar tratar diretamente com representantes do governo americano, buscando preservar a relação bilateral e evitar uma escalada de tensão. Ana, começo com você. Inclusive, o Globo trouxe um bastidor de que o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes teriam conversado por telefone na semana passada, logo depois daquela declaração do Marco Rubio sobre a grande possibilidade de chances ali de sanções em relação ao ministro Moraes. E Lula teria dito, então, ao telefone para o ministro Moraes de que conversaria com o Itamaraty para fazer a ponte com o governo dos Estados Unidos. Primeiro, que bom, Ana, a relação Brasil-Estados Unidos não é lá essas coisas, né? Não é nenhuma Brastemp. Segundo, queria que você explicasse também a questão da aplicação da Lei Magnitsky, que é ato administrativo que depende do presidente Donald Trump, e isso anda em paralelo. Queria te ouvir a respeito. Bom, vamos lá, Paula. Primeiro, vai conversar com o Itamaraty. Qual Itamaraty? Aquele que fez aquela notinha que o ghostwriter do Itamaraty era o Alexandre de Moraes? O Itamaraty, esse Itamaraty do Lula, já deu o tom para o governo americano. Não gostamos de vocês. Agora, trocamos um embaixador do porte, da estirpe de Nestor Foster, por uma embaixadora que não tem absolutamente nenhuma entrada no governo americano. Outro ponto, a Lei Magnitsky agora ela já saiu da esfera até de qualquer articulação ou do deputado Eduardo Bolsonaro, porque para que o Marco Rubio, o secretário de chefe, né, da pasta do Estado, do Departamento de Estado, para que ele tenha dado aquela declaração que nós vimos e mostramos aqui, tudo já correu pela esfera jurídica, tanto do Departamento de Tesouro como do Departamento de Estado. Quando a Lei Magnitsky ou a assinatura das sanções, ela chega à mesa do presidente Donald Trump, já correu todas as esferas jurídicas. O que eu sei, Paula, e eu comentei antes de entrarmos aqui no ar, dirigindo para São Paulo hoje, eu conversei pelo telefone com um dos assessores do Senado americano e ele disse que agora já saiu da esfera brasileira, ou seja, sai da esfera brasileira porque provas, evidências, testemunhas foram ouvidas. Tudo isso já montou o quebra-cabeça. Então, mesmo se, vamos supor que o deputado Eduardo Bolsonaro chegasse lá agora e dissesse, não, olha só, esqueçam tudo, estamos em paz com o Alexandre de Moraes, vamos passar uma borracha. Os Estados Unidos agora, eles têm uma pilha de documentos, de provas, evidências e testemunhos graves sobre, principalmente, violação dos direitos humanos, violação da primeira emenda à Constituição americana aos americanos em solo americano, ameaça a empresas americanas aqui no Brasil e fora todas as outras inconstitucionalidades, principalmente ameaça de prisão. O próprio Elon Musk, eu soube que o Elon Musk relatou, sim, que ele pagou aquela multa do X para que o X fosse desbloqueado, porque ele estava com medo de que funcionários brasileiros fossem presos aqui no Brasil. Ou seja, já saiu da esfera das negociações, porque as provas concretas para a assinatura dessas sanções, elas já estão todas coletadas. E aí, só mais uma pergunta. Se essa lei for realmente assinada, aplicada essa sanção ao ministro Alexandre de Moraes, ele teria a quem recorrer nos Estados Unidos, Ana? Nos Estados Unidos não, Paula, porque mesmo se ele decidisse bater à porta da Suprema Corte Americana, a Suprema Corte Americana receberia e falaria: isso aqui é uma prerrogativa do Executivo. Nós não podemos fazer nada e o Congresso, o Legislativo,
também não pode fazer nada. Até porque, repito, quando essas sanções são assinadas usando a lei Magnitsky, a assinatura já vem em cima de uma montanha de documentos. Não tem como voltar mais. Quero ouvir do Silvio, porque foi escalada a embaixadora Maria Luísa Ribeiro Viotti, Silvio, para entrar em campo, tentar fazer essa mediação do Itamaraty com o governo americano. O que a gente pode esperar dessa atuação aí da embaixadora, Silvio? Nada. Paula, as pessoas com quem a gente conversa em Brasília, principalmente no Congresso Nacional, e também os próprios parlamentares que têm se pronunciado nas redes sociais, basta observar. Do ponto de vista político, a impressão que Brasília tem é que Inês é morta, que a questão de abrir algum tipo de diálogo nessa altura do campeonato, com a fartura de documentos, com o andar da carruagem, né, com o rolar de todo o processo que já, para o Marco Rubio ter dado essa afirmação, essa declaração, é porque a coisa já está num outro patamar, num outro estágio, como a Ana bem detalhou. Essa é a percepção que Brasília tem, que a questão da sanção da lei Magnitsky é uma questão de tempo. Ninguém arrisca falar em prazos porque não tem informação suficiente e também da nossa parte, inclusive como jornalistas, penso eu que não se trata de fazer previsão. A gente trabalha com fatos e com as pessoas que a gente ouve em Brasília, nos Estados Unidos. Agora, tem uma outra leitura política também possível, que é os Estados Unidos, trocando aqui em miúdos, os Estados Unidos não estão nem um pouco preocupados com o governo do PT, com o Lula. Os Estados Unidos estão preocupados com o Brasil. De alguma forma, estão preocupados com o Brasil. E estão preocupados em defender a Constituição deles, a lei deles, aquilo que acontece na jurisdição deles. Então, é disso que se trata. As declarações que partem do judiciário, da esquerda brasileira, e imagino que isso vá seguir uma escalada de tensão, eu penso, aí eu estou dando a minha opinião, é que os Estados Unidos não estão nem aí para o que o governo Lula e o PT pensam. O que a gente tem a dizer sobre o governo do PT é que todos os dias é um dia a menos para esse governo terminar. É disso que se trata. Os Estados Unidos não têm embaixador no Brasil. O Mauro Vieira, que é o ministro de Relações Exteriores, o chanceler de fato, apesar do Celso Amorim ser o chanceler informal, ele nunca conversou com o Marco Rubio. Aliás, nunca abriu um diálogo bilateral. Então, o presidente Lula disse que o Trump, se vencesse a eleição antes do resultado, ele disse que seria a nova face do nazismo. Vocês acham realmente que os Estados Unidos estão preocupados com o PT em abrir qualquer tipo de negociação, se é que a palavra negociação cabe a essa altura do campeonato? Eles estão preocupados com a lei deles, com a Constituição deles, com a jurisdição deles. É disso que se trata.